Então, pessoal, primeiramente, bom dia. Eu queria dizer que é um prazer estar em mais uma videoaula com vocês, onde nós vamos trabalhar com o tema noções sobre semelhança. Queria desejar a vocês uma boa aula, tema muito importante, cai muito em Enem, cai muito em vestibulares. Então, assim, assistam a aula, se for necessário, assistam 2, 3 vezes, mas não deixe de entender sobre este conhecimento, tudo bem? Um grande abraço a vocês e uma boa aula. Iniciando aqui, pessoal, nós vamos falar um pouco sobre noções de semelhança. Jamile, por gentileza, abre o seu microfone, fazendo favor. Semelhante, o que é uma coisa semelhante para você? Não? Jamile acabou saindo, então vamos lá. Maria Neves, por gentileza, o que é uma coisa semelhante? O meu Com características sem querer, tá? Não, sem problemas. Pode falar. Maria. Com características parecidas. Exatamente, com características parecidas. Agora, a gente pode entender por semelhança é o que ela falou mesmo, parecido. Não precisa ser igual, pode ser apenas parecido ou com características parecidas. Então, formalmente, em geometria, para que duas figuras sejam semelhantes, é necessário que, observe comigo, primeiro, deixa eu só ligar meu laser aqui. Todos os ângulos correspondentes tenham mesmas medidas, ou seja, eles sejam congruentes. Como assim, professor? Para eu falar que um triângulo ou um polígono qualquer, ele é semelhante ao outro, o primeiro passo, a primeira regra, todos os ângulos internos deles devem ser iguais aos correspondentes do outro. Eles devem possuir ângulos congruentes. Segunda regra, os lados correspondentes, perceba que correspondente está de vermelho, eu vou explicar como que funciona isso. Os lados correspondentes têm medidas proporcionais. Observa comigo, os ângulos têm que ser iguais, ou seja, congruentes, mas os lados não. A medida, a razão entre eles, os lados correspondentes, devem ser proporcionais. Vou explicar isso também daqui a pouco. E a terceira e última regra, para os polígonos, é uma regra mais evidente, né? Que tem o mesmo número de lados. Ou seja, triângulo será semelhante só a triângulo. Quadriláteros, somente a quadriláteros. Né? Isso aí é um pouco óbvio, então, mas assim, é interessante a gente estar ressaltando. Por exemplo, você nunca vai ver um triângulo semelhante a um quadrado. Não tem como. Um tem 3 lados, o outro tem 4. Então, o princípio é, os lados devem ser a mesma quantidade de lados, onde os ângulos devem ser congruentes e os lados correspondentes têm que ser proporcionais. Vamos ver um exemplo aqui para vocês entenderem um pouco mais. Observa comigo aqui 2 triângulos. Eu tenho um triângulo grande, perfeito? E tenho um triângulo menor um pouco. Nós vamos analisar se esses 2 triângulos são proporcionais ou não. São semelhantes ou não. Então, vamos averiguar aqui as regras. Regra número 1. Vamos pegar essa primeira, que todos têm o mesmo número de lados. Perfeito, ambos são triângulos, ou seja, tem 3 lados e 3 ângulos. Então, nessa regra aqui já passou. Todos os ângulos correspondentes têm medidas iguais, ou são congruentes. Observa comigo, eu tenho que esse ângulo mede 65. Para que ele seja semelhante, este outro triângulo tem que ter um 65 também. Observe que ele está aqui, em E. Tudo bem? Então, este ângulo é congruente a este. Perceba que mesmo que o triângulo é menor, o ângulo não muda. Né? Porque, independente do tamanho do triângulo, a soma dos ângulos internos dele é igual a 180 graus. Perfeito? Observa comigo, então, que um ângulo é congruente. O meu segundo ângulo, 75, eu tenho um congruente a ele aqui também, 75. E o meu terceiro ângulo, 40. Que eu tenho um congruente aqui também que é 40. Ou seja, passou no meu segundo teste aqui também. Todos os ângulos correspondentes, ou seja, ângulos que correspondem, que têm o mesmo valor ali, têm medidas iguais. Tranquilo?
Agora falta só comprovar se os lados correspondentes têm medida proporcional. Então, ó, primeiro aqui passou. Ângulos correspondentes são congruentes. Agora vamos observar os lados. Pessoal, muita gente boa erra na hora de descobrir qual lado é correspondente a qual. Quem vai nortear você escolher o lado serão os ângulos. Ou seja, ó, se os ângulos são congruentes, perceba comigo o seguinte. Tem o lado 4 aqui. Quem será correspondente a 4? Ah, professor, tá fácil olhar aqui que é 2. Mas às vezes o exercício te dá outra figura torta, outra figura rotacionada. Então, assim, como que você vai descobrir? Você vai tomar como norte os seus ângulos. Ou seja, ó, quem está entre 75 e 65? É o 4. Então, o correspondente de 4 deve estar entre 75 e 65. Ou seja, ó, 4 é correspondente a 2. Então, 4 e 2 é uma razão. Essa razão de entre 4 e 2 deve ser igual à razão dos outros dois lados. Ou seja, ó, eu peguei o 4, agora eu vou pegar o 8. 8, quem é correspondente a 8? Quem está entre 65 e 40. Ou seja, 4, né? Ó, 65 e 40. Logo, 4 está para 2, assim como 8 está para 4. Assim como o meu terceiro lado, 6, está para o meu terceiro lado aqui também, 3. Agora, pessoal, para eles, significa que já descobriu os lados correspondentes, né? A razão entre eles, ou seja, a divisão de um pelo outro, deve ser o mesmo. Ou seja, ó, 4 dividido por 2 são 2, 8 dividido por 4 são 2, 6 dividido por 3 são 2. Perceba, então, que os lados correspondentes são proporcionais, ou seja, possuem a mesma proporção de 2. Portanto, nós podemos dizer que a razão entre o triângulo maior é 2, partindo do triângulo maior para o menor. Ou seja, o primeiro triângulo é 2 vezes maior que o segundo. Perfeito? Detalhe muito importante aqui, pessoal. Eu peguei o maior pelo menor. Mas se eu quisesse pegar de referência, perceba que comigo todos os valores que estão aqui como numerador pertencem ao triângulo maior. E todos os denominadores como o meu menor. Se você, porventura, fizer o contrário, não tem problema. Você pode colocar 2, 4, 4, 8, 3, 6. A única coisa que vai mudar aqui, ó, é a razão. Porque, ó, a razão do primeiro para o segundo é 2. Mas do segundo para o primeiro vai ser meio. Tudo bem? Porque ele é metade do segundo, do primeiro. Perfeito, pessoal? Uma outra coisa muito importante que muitos alunos confundem, que nós já vamos deixar aqui, ó, evidente, e você já vai anotar isso aí no seu caderno ou onde você quiser, ou depois você pega os slides mesmo e estuda por eles, ó. Semelhante é diferente de congruente, tá bom? Nas aulas passadas, nós vimos triângulos congruentes, aquelas razões, por que ele deve ser congruente, tem que ter L, ângulo L, né? Lado, ângulo, lado. Nós vimos todas aquelas razões. Agora, observe. Quando eu falo que uma coisa é semelhante, é diferente de congruente. Como a própria Maria falou ali, ó, semelhante é parecido. Ou seja, não tem obrigação de ser igual. É só parecido. Os lados podem ser proporcionais. Observe, ó, esse triângulo é parecido com esse. Mas é evidente que eles não são iguais, porque este é bem maior que este. Perfeito? Mas, então, semelhante é parecido. Para ser semelhante, precisa conter essas 3 regrinhas básicas aqui. Tudo bem? Agora, se eu falar que um triângulo é congruente ao outro, aí tudo tem que ser igual. Deve possuir o mesmo número de lados, possuir as mesmas medidas de ângulos e até os lados têm que ser iguais. Tudo bem? Então, a diferença é essa. Congruente, os lados também têm que ser iguais. Semelhante, os lados podem ser proporcionais. Tudo bem? Nunca confundam isso aqui, tá, pessoal? Podemos dizer o seguinte, ó, uma coisa muito interessante aqui para ajudar vocês a entender um pouco mais, ó. Todas as figuras congruentes são semelhantes. Por quê? O congruente, ele tem que ter tudo igual. Aí, quando um congruente, significa que eles são semelhantes e a razão entre eles é 1.
Ou seja, os lados aqui seria 2, 2, 4, 4, 6, 6, né? Porque deveria ser tudo igual. Então, todas as figuras congruentes são semelhantes, mas nem todas as figuras semelhantes são congruentes. Deu para perceber, pessoal? Tranquilo? Alguma dúvida? Beleza. Então, ó, outra coisa muito importante que nós vamos abordar aqui, ó, polígonos semelhantes. Tendo como base, faltou um óleo, tendo como base as regras anteriores, podemos afirmar que, observe isso aqui, regrinha muito importante que vai ajudar muito vocês aí, ó. Todos os polígonos regulares de mesmo número de lado são semelhantes entre si. Ou seja, ó, eu tenho aqui, falei que há um triângulo regular. Todos os triângulos regulares são semelhantes. Por quê? Por quê, professor? Eu não entendi. O que acontece? Os lados deles não serão iguais, quando eu falo polígono regular, os lados aqui também serão iguais, ou seja, a razão entre eles sempre será a mesma. Percebe? E, contudo, quando a gente fala de polígono regular, significa o quê? Lados e ângulos iguais. Ou seja, os lados sempre serão congruentes e os lados sempre serão proporcionais. Então, qualquer triângulo regular, ou seja, um triângulo equilátero, né? Ele possui propriedades semelhantes. O mesmo acontece aqui com os quadriláteros, ó. Todo quadrilátero que ele for polígono regular, que for um quadrilátero regular, eu posso afirmar com certeza que ele é semelhante a qualquer outro quadrilátero regular. Lembrando, pessoal, que só são semelhantes de polígonos de mesmo número de lados, tá bom? Então, quadrado com quadrilátero com quadrilátero, triângulo com triângulo, pentágonos com pentágonos, todos os pentágonos regulares são semelhantes. E assim com todos os demais polígonos, pois o hexágono, o heptágono, o octógono, eneágono, todos eles. Tudo bem, pessoal? Outra coisa importante aqui, ó. Vamos fazer um exercício então, né? Para a gente aplicar um pouco do que nós vimos até então nesta aula. Ó, os retângulos ABCD e EFGH a seguir são semelhantes. Olha que o exercício já me disse que eles são semelhantes. Agora, o que ele me pede? Justifique essa afirmação. Por que são semelhantes? Então, pessoal, para ambos serem semelhantes, é necessário eles passarem naqueles 3 testes que nós vimos. Primeiro, número de lados iguais. Claro, é evidente que ambos são quadriláteros, ou seja, possuem 4 lados. Ângulos congruentes. Olha, posso afirmar com vocês que eles é um retângulo, ou seja, possui todos 4 ângulos igual a 90 graus. Né? Nós vimos isso aí na aula de quadriláteros. Então, passou nesse teste também. Os ângulos são congruentes. Lembrando, pessoal, que não precisam ser todos iguais. No caso aqui, ó, esse primeiro e o segundo, tudo bem? Primeiro, segundo e terceiro. Mas como no retângulo todos são iguais, aí ficou até mais fácil a nossa análise. Agora, por fim, será que os lados são proporcionais? Aí a gente fica nessa dúvida. É ou não é? Como que a gente vai entender? Simples. A gente vai pegar a base do meu primeiro retângulo, o lado maior dele. Aqui, muita atenção. Ó. AB está para quem? Muita gente boa erra, porque fala que AB está para EF. Porque fala, minha base aqui é EF. Mas perceba que eu vou pegar o meu maior lado com o meu maior lado. Porque este lado aqui, ó, é correspondente a esse. Perceba que na minha figura 2 ali, o meu retângulo foi rotacionado, mas pode confundir mesmo. Mas como que você vai descobrir? Isso pode ser a olho nu mesmo. Você vai observar, ó, eu tenho o maior lado, está para o maior lado, e o menor está para o menor. Ou seja, ó, AB está para EH e AC está para EF. Perfeito? Então, ó, em outras palavras, posso dizer que 8 está para 14, assim como 4 está para 7. Se essa razão aqui for a mesma entre eles, significa que eles são proporcionais. Vamos ver? Ó, se você simplificar por 2, fica 4 7 e 4 sétimos. Ou seja, a razão deles
é a mesma. Os lados são proporcionais em 4/7. Portanto, a razão da proporção é 4/7 e podemos dizer que ABCD é semelhante a EFGH. Lembrando que o sinal de semelhante, esse tio aí, tá? Sempre que você vê esse sinal, é um sinal de semelhante. Perfeito, pessoal? Exercício simples aí, mas muita valia para nós. Exercício de número 2. Olha que coisa interessante aqui também, ó. Considere os polígonos semelhantes, P1 e P2 a seguir. Perceba que eles são semelhantes, pessoal. Só que não são regulares, né? Tudo torto, um lado meio empenado. Eu costumo dizer o seguinte, quando eu vejo um polígono regular, é como se fosse uma pessoa bonita. Tudo certinho, tudo coincidindo, a pessoa está arrumadinha. Agora, quando você vê um polígono não regular, que negócio acabou de acordar, sobrancelha toda bagunçada, cabelo piado, é isso aqui, ó, é um polígono não regular, perfeito? Então, ó, observa comigo. O exercício já me fala que P1 é semelhante a P2. Agora ele me dá uma medida aqui de 10, que só de observar, eu entendo, ó, por esse ângulo, norteando por esse ângulo de 90 graus, ó, como ele está aqui também, eu posso dizer para você que o correspondente de 10 é o 5. Então, ó, se o perímetro de P1, perímetro, soma de todos esses lados aqui, ó, é igual a 100 centímetros, qual será o perímetro de P2? Observem comigo o seguinte. Se eles são semelhantes, significa que todos os lados são proporcionais, inclusive o perímetro. O perímetro de um também será proporcional ao perímetro do segundo. Mas então nós precisamos encontrar a razão de proporção. Então vamos lá, ó. Eu sei que o perímetro do primeiro é proporcional ao perímetro do segundo, assim como este lado que eu tenho valor aqui, né, AB, é proporcional a GF, ou FG, como você preferir. Observe comigo que o perímetro do primeiro é igual a 100, o meu lado AB mede 10, e o meu lado FG mede 5. Então, ó, 100 está para P2, assim como 10 está para 5. Perfeito? Multiplicando cruzado, eu tenho 10 P2 igual a 500. P2 é igual a 500 sobre 10, ou seja, 50 centímetros o perímetro do meu segundo. Detalhe muito importante, hein, pessoal, que só de olhar para eles, como este lado mede 10 e este lado mede 5, nós podemos observar que tudo nesse triângulo aqui, ó, todos os lados serão a metade do outro, porque devem ser proporcionais, uma vez que o exercício já me afirma que são polígonos semelhantes. Portanto, ó, a razão entre eles é basicamente eu dividir, ó, 10 por 5, ou seja, a razão entre o primeiro e o segundo é igual a 2. Detalhe, pessoal, eu posso fazer ao contrário? Pode. Você pode pôr o menor em cima e o maior embaixo. Aí a razão vai ser meio. Tudo bem? Então, ó, a razão do primeiro para o segundo é 2. A razão do segundo para o primeiro é meio. Tranquilo? Ambas as soluções estariam certas e ambas dariam 50 centímetros. Agora, pessoal, o triângulo, como sempre, como eu gosto de falar com vocês, o triângulo ele é um polígono especial, ele é um polígono diferenciado, tem uma peculiaridade para ele. Nós vimos que para observar se os ângulos, se os polígonos são semelhantes, existem 3 regrinhas, né? Ângulos congruentes, lados proporcionais e mesmo número de lados. Para o triângulo, você pode resumir essa regra em apenas uma. É mesmo? Apenas uma. Observa comigo aqui, ó. Vocês estudaram no nono ano semelhança de triângulos. É um tema muito bacana, eu gosto muito. Existem algumas regrinhas que você pode observar só de olhar no triângulo, você já sabe se ele é semelhante ou não. Observe comigo, ó. Isso aqui foi retirado da apostila de vocês, tá bom, pessoal? Se vocês quiserem depois acompanhar lá, eu sempre confiro aqui para vocês, ó. Quem quiser abrir a apostila também, acompanhar pela apostila, este exercício aqui, está na página 152, tá bom? O que está escrito aqui, ó?
É possível demonstrar que, no caso de dois triângulos, basta que os ângulos de um sejam congruentes aos ângulos do outro para que eles sejam semelhantes. Ou seja, quer dizer o seguinte, se você vê no triângulo, se os ângulos são congruentes, automaticamente os lados serão proporcionais. Tudo bem? Não é que deixe de ser proporcional, não. Eles serão, porque nós estudamos no triângulo que cada lado de um triângulo é definido pelo seu ângulo oposto. Se o seu ângulo oposto for maior, o triângulo abre o lado. Se ele for menor, será menor o lado. Então, assim, se os ângulos já são congruentes, os três ângulos são iguais, nós já temos que eles já são semelhantes. Você nem precisa saber a medida de lados. Tudo bem? Informação muito importante, pessoal, que muitos exercícios já te dá só os ângulos e nem te fala que ele é semelhante, não. Só de você olhar que os três ângulos são iguais, eles já são semelhantes. Detalhe que isso só acontece com os triângulos, tudo bem? Agora, um macetezinho. Nós sabemos que os três ângulos internos de um triângulo é igual a 180. Se você, então, identificar dois ângulos iguais nas duas figuras, automaticamente o terceiro tem que ser igual. Porque se eu tenho dois com medidas iguais, o terceiro é o que falta para 180. Tudo bem? Então, vamos fazer um exercício para vocês entenderem isso de forma melhor. Observa comigo. Ó. Considere os triângulos ABC e PQR das figuras a seguir. Ó, eu tenho dois triângulos. Triângulo 1, triângulo 2. Calcule a medida de AB e de PR. Aí você pensa, professor, como que eu vou calcular a medida deles? Olha, eu só tenho dois lados ali, não tem jeito não. Mas perceba comigo o seguinte, o exercício ele te dá três medidas de ângulos para cada um, ó. Alfa, beta e gama. Alfa está aqui, né? Ó. Perceba que a mesma medida de alfa que está aqui também, ó. Ou seja, alfa é congruente a alfa. Ou seja, é o mesmo ângulo. Eu tenho aqui que beta é congruente a beta, ou seja, eu já tenho dois ângulos iguais. Automaticamente o terceiro tem que ser igual também, porque a somatória deles tem que ser 180, né? Eu tenho aqui gama, que é congruente a gama. Tudo bem? Então, logo, de cara eu já posso dizer para vocês, ângulos são congruentes, logo são semelhantes. Simples assim. Isso só ocorre nos triângulos. Tudo bem, pessoal? Então, você nem precisa testar. O número de lados já sabe que é igual. Automaticamente, os lados deverão ser proporcionais com essa regra aqui. Tudo bem? Então, ó, vou calcular a medida de AB e PR. Se eu tenho que eles são semelhantes, logo, eu tenho que os meus ângulos aqui, ó, os meus lados, eles devem ser proporcionais. Ou seja, ó, AB, que está entre gama e beta, tem que ser proporcional a quem está entre gama e beta, ou seja, 20. Então, ó, AB, o correspondente de AB é 20. A razão entre AB e 20 é igual à razão entre, ó, quem está entre gama e alfa é 30. Vou pegar aqui, ó, qualquer 30. Gama e alfa. Entre gama e alfa é o 50. Perceba, então, que esses dois lados aqui, ó, a razão aqui deve ser proporcional a esta. Deve ser igual. E, por fim, ó, o 12 raiz de 3, o proporcional dele será PR. Por quê, professor? Porque ele está entre beta e alfa. E entre beta e alfa é PR. Detalhe muito importante. Vocês frisem isso aí. Quem vai dar o parecer para vocês de quem é correspondente a quem são os ângulos. Uma vez que eles são congruentes, você sempre vai nortear por eles. Ó, quem está entre esse e esse? Ah, esse lado. Então, tudo bem? Porque só de olhar aqui você vai confundir. Você, eu acho que esse é semelhante a esse. Você não vai conseguir. Você vai observar, por exemplo, você toma de norte os ângulos. Quem está entre beta e alfa é 12 raiz de 3. Logo, o correspondente dele aqui também tem que estar entre beta e alfa. Tudo bem? Então, ó, observe que aqui eu tenho uma grande regra de 3. Eu vou dividir, ó. Vou primeiro resolver essa primeira parte aqui, como ambos são iguais. Depois eu resolvo a segunda. Ó, AB
está para 20, assim como 30 está para 50. Multiplicando cruzado aqui, ó, 50AB está para 600, AB está para 12, igual a 12 centímetros. Ou seja, 600 dividido por 50. Já encontro aqui, ó, AB. Agora, vou encontrar o meu PR, ou seja, vou pegar essa segunda parte aqui, ó, da minha regra de 3, ou da minha proporção aí, e vou encontrar o seguinte, ó, 30 está para 50, assim como raiz de 12, não, 12 raiz de 3 está para PR. Multiplicando cruzado, ficaria desta forma, né? E dividindo aqui, pessoal, ó, 600 raiz de 3 dividido por 30. Logo, PR, ou seja, aquele segmento PR ali, é igual a raiz, igual a 20 raiz de 3. Tudo bem? Detalhe, pessoal, observe que o exercício nem me diz se eles são semelhantes. Mas você, com uma aluna aplicada aí, ó, só de olhar você já sabe, porque os ângulos são iguais. Tudo bem? É muito importante a gente frisar isso aí. Ângulos congruentes, logo são semelhantes. Eu posso fazer essa proporcionalidade aqui, ó, entre os lados, enquanto quaisquer lado do meu triângulo. Tudo bem? Pessoal, outra informação importante aí, um outro exercício, ó. Na figura a seguir, o quadrado MNPB está inscrito no triângulo ABC. Tá vendo? Ela está lá dentro do triângulo ABC. Qual a medida do lado desse quadrado? Quero saber a medida do lado dele. Professor, mas é impossível. Observa comigo, ó. Eu tenho um triângulo menor e um triângulo maior. E eles são semelhantes? O exercício nem disse, né? Mas observa comigo. Vocês concordam que este ângulo aqui vai medir 90 graus, este ângulo em P é 90 graus, em M também é 90 graus. Observa o triângulo menor e o triângulo maior. Ó, esse aqui, perdão. Este aqui é o menor e este aqui é o meu triângulo maior, grandão aqui, ó. Perceba que, ó, P é congruente a M. Vou desenhar isso aqui, ó. Os triângulos ABC, visualizou? ABC e NPC, ou seja, NPC, são semelhantes, pois tem dois ângulos congruentes. Quais, professor? O ângulo P é congruente a B, que é 90 graus, percebe? Que é o complemento, ó, 90, na verdade, suplemento, né? E C é um ângulo comum, ou seja, ó, C faz parte tanto do primeiro quanto do segundo. Ou seja, já tenho dois ângulos congruentes, obrigatoriamente o terceiro tem que ser, porque a soma dos três é igual a 180. Aí, pessoal, informação importante, então, vamos desenhar eles aqui para vocês verem, ó, a ABC. Qual que é a medida de ABC? É 80 mais L. 80 mais o lado do meu quadrado. E é a mesma coisa aqui, ó. O meu pequeno, o triângulo pequeno ali, é 80 mais L. Tudo bem? Tranquilo, pessoal? Esse triângulo aqui que eu estou falando, ó, NPC, 80 mais L. Então, ó, se eles são semelhantes, uma vez que tem os dois ângulos congruentes, eu posso falar que os lados deles são proporcionais, os correspondentes, né? Então, ó, 80 mais L está para 80, assim como 45 mais L está para L. Perceba aqui, ó, este lado correspondente a este, como este correspondente a este. Portanto, ó, multiplicando o cruzado, eu fico aqui com L vezes 80, 80L, L vezes L, L ao quadrado, igual a 3.600, né? Porque é 80 vezes 45, mais 80L. Aqui perceba que eu posso cortar 80 com 80, ó, vai ficar para mim L ao quadrado é igual a 3.600, passando a raiz aí, né? L é igual a raiz de 3.600, ou seja, 60 centímetros. Logo, temos que o lado do quadrado aqui tem valor de 60 centímetros. Exercício bacana, né, pessoal? A gente vê aí, ó, as propriedades da semelhança. Última informação da aula de hoje, ou seja, o último conceito da aula de hoje, nós vamos falar de escala. Pessoal, é um tema que vocês já viram, tanto em geografia, quanto em matemática no 9º ano. É muito importante a gente estar dando uma revisada aí, ó. Uma aplicação notável do conceito de semelhança é o uso da escala. Perceba, pessoal, que sempre que a gente desenha algo em escala, é semelhante. Você pega o mapa do Brasil, um exemplo.
cada curvinha do mapa do Brasil ali é semelhante ao Brasil de uma forma geral. Só que, por que é semelhante? Porque ó, os segmentos são iguais, ou seja, cada tracinho ali é igual ao que está no mapa. Podemos dizer que os lados são iguais, os ângulos entre eles são congruentes e, por fim, cada lado é semelhante ao outro, ou seja, os lados são proporcionais, porque o pequenininho aqui, por exemplo, 1 metro aqui no mapa, está menor, tudo bem? Então, sempre que você vê objetos em escala, automaticamente podemos dizer que eles são semelhantes. Tudo jóia? E a escala ela pode ser dividida em 3. Nós temos a escala natural, a escala de redução ou a escala de ampliação. Observe comigo. A escala, pessoal, sempre a gente vê assim, né? 1 para 10.000. Observe que a escala é adimensional. Ou seja, se você medir 1 centímetro no seu mapa, é igual a 10.000 na área real. Se você medir 1 metro no seu mapa, é igual a 10.000 na área real. Tudo bem? Aí, ó, quando nós colocamos esse primeiro como numerador, né, na fração, ele é a medida do mapa, e o segundo sempre será a área real. Tudo bem? A escala aí, pessoal, nós usamos ela, vamos dizer, o mapa do Brasil, de várias formas. Ó, aqui está o mapa do Brasil, aqui está o mapa do Rio de Janeiro, temos um mapa do Tesouro aí. Só que temos também que não se limita só a ampliar coisas. A escala também, a reduzir coisas. A escala também é usada para ampliar. Ou seja, temos aí microscópios. Quando vai ver uma molécula, uma célula, algo lá embaixo, algo que precisa ser dado zoom, como que é feito? Através de escala também. Só que perceba, a medida que você vê será maior que a real. Nós vamos abordar os 3 tipos de escala e vocês vão entender como que funciona. Ó, o primeiro tipo de escala é a escala natural. É aquela utilizada quando as medidas lineares de representação do objeto precisam ser iguais às medidas reais do objeto. Ou seja, 1 está para 1. Como assim, professor? 1 para 1. É quando você precisa representar algo na escala real. Por exemplo, aí, ó, Aguinaldo Timóteo na Praça do Relógio. O Aguinaldo Timóteo da Praça do Relógio ali, ó, se nós formos olhar a escala dele por real, aqui está menor um pouquinho porque ele está mais atrás, mas é o mesmo tamanho. Perfeito? Em museus que você for ver, nós temos que a escala dessa escultura está 1 para 1. Ou seja, o tamanho é real. Perfeito, pessoal? Então, ó, um exemplo de escala natural aqui. Outro exemplo muito usado em mecânica. Observa comigo, ó. Eu preciso desenhar uma peça. Aí, essa peça aqui, no papel, ela está no mesmo tamanho que ela é na realidade. Mas, professor, como você sabe? Aqui, ó, escala 1 para 1. Ou seja, se você pegar a peça real e colocar em cima dessa folha aqui, é a mesma coisa. Chamamos de escala natural. Temos também, pessoal, a escala de redução, que essa é a mais usual, que é quando a gente pega uma coisa grande, que não cabe num papel, e reduz para uma coisa pequena. Aí entra os mapas. Por exemplo, se eu precisasse desenhar o mapa do Brasil em escala natural, gastaria uma folha do tamanho do Brasil. Inviável, não existe, impossível, né? Então, ó, escala de redução é quando você pega algo grande e coloca pequeno. Exemplo, projetos de engenharia, os próprios mapas. E por fim, pessoal, temos a escala de ampliação, que é o caso do microscópio, quando você pega algo que é pequenininho e quer dar um zoom nele, tudo bem? Aí ficaria assim, ó, escalas microscópicas, ó. Tudo bem? Aqui, ó, nós temos uma vista de microscópio. Observa aqui no cantinho, aqui até tem a medida, ó, de escala. Pessoal, a nossa aula vai se encerrar em instantes. Eu queria agradecer a atenção de vocês. Vou ficar devendo a correção desse exercício aqui que eu queria falar sobre escalas. Mas vai estar nos slides e também está no nosso livro, seguindo o conteúdo aí. Um grande abraço a vocês. Fiquem com Deus. Valeu, Ótimo feriado. valeu.